Olá, boa noite. Que bom te encontrar aqui. Mais um domingo muito especial pra gente. Que vídeo angustiante, né? Vontade de pular ali, segurar aquela mão. Se você nos segue nas nossas redes sociais, você já está por dentro. Hoje nós vamos começar uma nova série aqui na Rede, chamada Sob Pressão. Nos últimos dias, a gente tem comunicado isso nas nossas redes sociais. E hoje é o start dessa nova série. Hoje nós vamos começar a falar, e no domingo seguinte a gente vai continuar essa conversa, sobre a temática Sob Pressão. Se eu fizesse aqui uma pergunta, não precisa levantar sua mão, por favor, mas quem se sente pressionado, quem se sente angustiado por alguma coisa, é bem provável que muitos de nós levantaremos as mãos. Nós vivemos um tempo, nós vivemos numa sociedade que cada vez nos pressiona mais. Cada vez nos sentimos mais angustiados, cada vez a gente se sente mais pressionado, e é sobre isso que a gente vai falar nesses próximos domingos. Nós precisamos falar sobre saúde mental. Essa é uma série sobre saúde mental. Nunca se falou tanto desse assunto. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo. E as escolas, as empresas, a mídia têm trabalhado essa temática. Saúde mental. Infelizmente, esse não é um tema que afeta somente os adultos mais. Eu, como pastor da nova geração, trabalho aqui na nossa igreja do Kids, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Eu coordeno esse time, a gente tem vários pastores, várias pessoas contratadas por essa equipe, mas eu transito em todas essas áreas. E cada vez mais eu tenho visto como a nova geração tem sofrido, como a nova geração tem sido impactada com esses assuntos. Recentemente, conversando com um pré-adolescente de 11 anos, no meio da conversa ele me falou: Abner, eu não aguento mais. Eu não aguento mais suprir as expectativas que as pessoas têm sobre mim. E eu não aguento mais suprir as expectativas que eu coloco sobre mim. Um pré-adolescente de 11 anos. Nos nossos atendimentos com crianças, adolescentes, jovens, cada vez mais nós temos visto os impactos dessa pressão na nossa saúde mental. Fazendo um recorte dentro da nossa nova geração, dessa faixa etária que nós entendemos como nova geração, uma pesquisa da Unifesp revelou que 5 a 7% das crianças em idade escolar, de 6 a 12 anos, apresentam sintomas de depressão. 5 a 7% das crianças de 6 a 12 anos. A mesma pesquisa revelou que 20% das crianças e adolescentes apresentam transtornos mentais como depressão e ansiedade. A gente está falando aí de 6 a 15, 17 anos. 20% desse público apresenta algum tipo de sinal de transtorno mental ou depressão e ansiedade. 21% dos adolescentes entrevistados já pensaram em suicídio. Cerca de 10% relatam já ter tentado. Eu nunca vou me esquecer de um dia, eu estava em casa, recebi uma ligação de uma adolescente falando: Abner, a minha amiga tentou tirar sua própria vida, preciso de ajuda. Eu peguei o carro, peguei um outro amigo meu que era médico, no caminho a gente foi para aquela casa. E ali a gente encontrou uma menina de 12 anos que tinha tentado tirar sua própria vida. Isso é muito mais próximo da gente do que a gente imagina, isso é muito mais real do que a gente imagina. Outro dado: o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos no Brasil. Números que nos assustam. Números que cada vez se aproximam mais da gente. É muito provável que você já escutou alguma história de alguém próximo de você que sofre pela depressão, que já tentou suicídio. Talvez você seja uma dessas pessoas. É por isso que nós queremos, a partir desse domingo, conversar sobre saúde mental. Nós precisamos urgentemente tocar nesse assunto. Nós, por muito tempo, as igrejas entendiam que esse assunto não tinha nada a ver com a igreja, que isso era um problema da porta para fora da igreja. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Hoje muitas pessoas dentro da nossa comunidade sofrem por isso. Cada vez mais crescente o número de pastores que tiram a própria vida. Isso não é um problema mais de quem não conhece a Jesus. Isso é um problema do ser humano. Isso é um problema do pecado que tocou, e tudo que ele toca, ele destrói. E o pecado tocou na nossa mente, na forma de a gente lidar com as coisas, e isso também está afetado pelo pecado.
Uma pesquisa revelou quais são os 5 maiores motivos pelos quais as pessoas se sentem sobrecarregadas. 5 maiores motivos pelos quais as pessoas se sentem pressionadas. Primeiro motivo que as pessoas relatam: trabalho. Trabalho e carreira. Eu me sinto sobrecarregado dentro do meu ambiente de trabalho. Eu me sinto sobrecarregado dentro da minha trajetória de carreira. Os 2 maiores motivos: carga de trabalho e demandas, segurança e instabilidade no trabalho. Talvez você seja uma dessas pessoas. Nós abrimos essa semana no nosso Instagram uma caixinha perguntando para as pessoas quais motivos te fazem sentir pressionados hoje. E trabalho, muitos. Talvez você vai amanhã trabalhar com a insegurança de que aquele talvez não seja o lugar ideal. Será que eu vou continuar ali? Será que eu devo continuar ali? É muito engraçado, por muitas vezes eu encontro alguém da igreja e eu vejo um rosto mais abatido, um rosto cansado. E quando eu pergunto: está tudo bem? Você está mais cansado? A resposta que eu escuto é: Abner, você não faz ideia de como foi minha semana de trabalho. Isso acontece na igreja. A gente trabalha aqui no ambiente da igreja e tem semanas, tem terça-feira que eu falo: a semana já podia acabar. Está difícil? Primeiro motivo pelo qual as pessoas se sentem pressionadas: trabalho. Segundo motivo que as pessoas mais relatam se sentir pressionadas: desempenho acadêmico. Os 2 maiores motivos: pressão para ter um bom desempenho dentro da escola e competitividade futuro. O ambiente escolar cada vez mais agressivo. Eu me lembro um dia que eu fui visitar a minha tia. Na época minha prima tinha uns 10, 11 anos. E ela estava estudando uma apostila desse tamanho e a capa era: me preparando para o Enem. Ela tinha 10 anos de idade. Cada vez mais precoce essa pressão, cada vez maior essa pressão. Crianças para adolescentes de 10, 11 anos tendo que decidir o futuro. Que profissão eu vou ter, que curso eu vou fazer, por onde eu inclino a minha caminhada acadêmica. Pessoas se sentindo pressionadas pelo ambiente acadêmico. Terceiro lugar pelo qual as pessoas se queixam de estar sendo pressionadas: redes sociais e a comparação social. As redes sociais chegaram para bombardear a nossa mente. As pessoas entram no Instagram, no TikTok, seja em qual rede social for, e elas começam a olhar as blogueiras. E elas olham para aquele estilo de vida e pensam: eu não alcancei isso com 25 anos ainda. Ela viaja, ela vai para a academia todo dia, ela tem um pet que parece que é super fofo, os filhos delas não aprontam. E a gente começa a admirar isso de tal ponto que a gente começa a nos prejudicar. A gente começa a achar que a gente fracassou na vida. Porque a minha família não tem esse estilo de vida, minha família não faz essa viagem. A gente começa a olhar para os homens de sucesso que fazem um vídeo te dando as 3 chaves para o sucesso. Aí você vai ver as 3 chaves e você não encontra nenhuma na sua casa. E você fala: eu sou um fracassado. E a cultura do cancelamento. A cultura do eu preciso me encaixar dentro desse molde social. Eu preciso me posicionar. Tudo que aparece eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ter uma opinião formada. Porque senão eu vou ser cancelado. Pessoas se sentindo cada vez mais pressionadas por causa das redes sociais. Em quarto lugar, esse pipocou na nossa caixinha também: questões financeiras. Pessoas dizendo que se sentem sobrecarregadas por causa das finanças. Boletos, dívidas e mais dívidas. Parece que o salário cai na conta e já foi embora. Parece que quanto mais você paga boleto, mais boleto aparece para pagar. Pessoas se sentindo inseguras: será que no próximo mês eu vou dar conta? Vai no supermercado, cada vez mais as coisas mais caras. Pessoas se sentindo cada vez mais pressionadas por causa das finanças. Em quinto lugar, o quinto motivo pelo qual as pessoas levantaram que se sentem pressionadas: relacionamentos e famílias. Pessoas em conflito com pessoas da família, pessoas se sentindo alta expectativa sobre a minha pessoa, e eu preciso corresponder a isso, eu preciso me encaixar nesse grupo de amigos, porque se eu não fizer isso eu sou excluído do meu grupo de amigos. Pessoas se sentindo cada vez mais pressionadas por pessoas. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade, no vestibular, antes de fazer teologia, eu me formei em publicidade e propaganda também. E eu lembro que enquanto eu estudava, eu estava saindo ali da adolescência e entrando na fase adulta, eu orava e falava: Deus, se eu passar nessa faculdade é para a sua glória. Logo, eu quero transformar minha faculdade. Quero falar de Jesus para todo mundo. E eu quero que exista uma faculdade antes do Abner, uma faculdade depois do Abner. Vai ser incrível, eu estou preparado, Deus. Passei no vestibular. Primeiro dia de aula, uma professora chegou na sala, organizou a gente em grupos, ninguém conhecia ninguém ainda. E ela entregou um papel com um tema para cada grupo. E ela falou o seguinte: olha, vocês vão discutir sobre esse tema
depois vocês apresentam a opinião de vocês em relação a isso. E eu lembro que quando eu abri o papel, ela me entregou na minha mão, quando eu abri o papel, eu entrei em desespero. Porque eu falei, Deus, não é possível que eu vou precisar de me posicionar agora. Primeiro, podia ser no último dia de aula, tipo, sou cristão, no último dia. E eu lembro que quando eu falei para o grupo falou, a gente nem precisa conversar sobre isso. Todo mundo é a favor, é claro. E eu entrei numa crise pensando, o que eu respondo? Eu preciso me posicionar, será que eu falo a verdade? Será que... E eu levantei a mão e falei, gente, eu preciso falar, eu sou contra. Eu lembro que os olhos se arregalaram para mim. Como assim? Como alguém pode ser contra isso na universidade, nesse ambiente aqui de conhecimento? E eu fiquei torcendo para o meu grupo não ter que apresentar o trabalho. E aí o professor chama o nosso grupo na frente. E eu lembro até hoje que o menino falou o seguinte, o nosso tema é tal e todo mundo é a favor, menos ele. E aí o professor falou, então pode compartilhar, por que você é contra? E eu me lembro de entrar no ônibus, indo embora da faculdade, revoltado com Deus. Falei, Deus, agora se fecharam todas as portas para mim. No primeiro dia de aula. E eu lembro de Deus falando claramente comigo, mas não era essa a sua oração? Você não queria impactar a faculdade? Pessoas começaram então a me impressionar na faculdade. Eu me lembro que constantemente eu era pressionado a me posicionar, eu era questionado de algumas situações. Eu me lembro de um dia que o professor entrou na sala de aula e sem dar bom dia, ele falou assim, Abner, você é evangélico, não é? Eu falei, sou. Falou, então tá bom, os últimos 15 minutos de aula, eu vou deixar você vir aqui na frente defender a sua fé para todo mundo. Eu entrei em desespero, entrei em pânico. Eu lembro que eu peguei meu telefone, mandei mensagem para a Thaís. Falei, eu não sei o que eu vou falar, não me preparei para isso. E os últimos 15 minutos ele para a aula e fala, pode vir aqui na frente. E aquela pressão das pessoas. Eu lembro que eu estava na fila da faculdade um dia de manhã, querendo só um pão de queijo. Só queria um pão de queijo, gente. E a pessoa estava na minha frente, vira para trás e fala comigo assim, Abner, você é evangélico, não é? Putz, 9h30 da manhã. Sim, então eu quero saber a sua opinião sobre o aborto. E aí todo mundo fez uma roda em mim assim, no pátio. Pessoas pressionando pessoas. Foi muito bom, eu louvo a Deus por esse tempo na faculdade. Eu tive a oportunidade de compartilhar o evangelho com várias pessoas. Eu lembro que durante esse tempo, as portas se fecharam, não tenho dúvidas disso. Pessoas se isolaram e não queriam relacionamento. Mas vez ou outra, alguém chegava comigo, chamava no canto e falava, Abner, você é evangélico, não é? Eu falava, sim. Você pode orar pela minha família, a gente está passando por um problema. E ali a gente começava a criar uma certa ponte de conexão. Isso foi muito bom. Mas pessoas pressionando. Pessoas que eu achava que eram meus amigos e em algum momento não. Só queria o momento certo para armar uma armadilha para mostrar. Tá vendo? É igual a todos que a gente acha que é. Me sentindo pressionado lá dentro. Na nossa enquete no Instagram, nós perguntamos para as pessoas quantos se sentem pressionados atualmente. 78% das pessoas que nos seguem, da nossa comunidade ali no Instagram, responderam, eu me sinto pressionado hoje. Muita gente. E isso nos mostra que isso não é mais um problema da porta da igreja para fora. Isso é um problema cada vez mais presente aqui. Pessoas aqui do seu lado podem estar passando por sérios problemas. Pessoas chegam na nossa igreja muitas vezes falando, essa é a minha última tentativa das coisas darem certo. Podem ter pessoas aqui hoje com esse sentimento, é a minha última tentativa. Cada vez mais esse problema está enraizado, está se alastrando na nossa igreja. E é por isso que nós optamos por fazer uma série onde a gente vai conversar sobre saúde mental. Coisas que nos pressionam, coisas que nos deixam aflitos, angustiados, coisas que nos tiram o sono. Agora, olha que interessante. Em 2019, a Lifeway, uma organização americana, fez uma pesquisa onde ela entrevistou alguns pastores. 66% dos pastores disseram que eles nunca tinham tocado no assunto de saúde mental nas suas igrejas. Pastores disseram, nós nunca falamos sobre isso na nossa igreja. 66% dos pastores nunca tocaram nesse assunto. Seja uma série de mensagens, seja um estudo bíblico na escola bíblica dominical, enfim, pastores dizendo, esse é um assunto que a gente não fala na nossa igreja. Bom, veio a pandemia e os índices dizem que depois da pandemia aumentou-se em 20% o número de procuras por pessoas relacionadas à saúde mental. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Todo mundo sabe quão caótico foi.
E aí, as pessoas pós-pandemia necessitando de ajuda. E aí essa organização faz uma nova pesquisa. Vamos ver o impacto disso nas igrejas. E em 2023 eles fazem a mesma pesquisa. E 43% dos pastores continuam dizendo: nós nunca falamos sobre esse assunto em nossas igrejas. Que triste isso. Igrejas deixando de aprender, deixando de usufruir a resposta que o Evangelho tem para todas as crises que a gente vive. Nós precisamos falar sobre isso. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito agitado. Eu sou elétrico, eu sou ligado no 220. Minha mente, ela é uma mente hiperestimulada. Eu sou daquele tipo de pessoa que dormindo, eu acordo tendo uma ideia. E eu preciso colocar em prática aquela ideia. Então eu já pego o computador, até isso que me mata, até isso fica brava comigo. E eu confesso, isso muitas vezes me atrapalha. Às vezes eu estou pegando no sono, estou indo dormir. Aí eu penso, qual que pode ser o próximo tema do acampamento dos adolescentes? E aí eu vou mais 1 hora acordado, pensando, pesquisando. E aí, há um tempo atrás, a Thaís me confrontou. Falou: Abner, você precisa frear. Você precisa ir mais devagar. Você precisa encontrar alguma coisa que seja lazer. Uma coisa que você faça para se sentir bem. Eu falei: mas não pode ser trabalhar? Porque eu me sinto bem trabalhando. Ele falou: não, precisa ser uma coisa diferente. E eu confesso que eu tenho uma angústia, uma necessidade de sentir que eu estou sempre produzindo algo, que tudo que eu estou fazendo está gerando frutos. E é muito engraçado, de manhã eu falei isso, eu vi um monte de gente cutucando o marido assim, ó. Eu sei que muitas pessoas se sentem assim: eu preciso estar produzindo o tempo todo, eu preciso estar sendo útil o tempo todo. Só que a Thaís, ela é viciada em filmes, ela ama ver filmes, séries. E eu falei: eu vou dar uma chance para isso. Eu vou desligar meu computador um dia e eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Gente, eu confesso para você, eu sou zero ligado nisso. A única e última série que eu assisti inteira na minha vida foi Lost. E todo mundo fala que é uma série horrível. Então, se eu conseguir assistir, eu preciso ter noção do meu nível de envolvimento com a Netflix, tá? Se a Netflix dependesse da minha assinatura, não ia rolar de jeito nenhum. Mas eu dei uma chance. Falei: tá bom, vamos assistir. E ela faz a pipoca. E a gente tentou alguns dias. Foi um fracasso. Foi um desastre. Porque eu não conseguia me concentrar naquilo que estava aparecendo. Eu sempre queria trabalhar. Eu olhava para aquilo falando assim: não é possível. Vocês acreditam mesmo que esse cara pulou de um prédio para o outro? E você assiste isso achando que ela amou, isso é um filme, descansa, assiste. Tá bom, vamos lá. E eu comecei a perceber que nós temos um costume. Nós nos preocupamos muito em cuidar do nosso corpo. A gente vai para a academia. Alguns sim, outros não, precisam ir também. Nós preocupamos com o nosso estético, a gente corta o cabelo, a gente preocupa com o nosso sorriso. Isso está tudo certo, isso não tem nada de errado nisso. O problema é que a gente não preocupa com a nossa mente. Nós não estamos aprendendo a cuidar da nossa mente. E aí a gente vai para assistir um teatro, assistir um filme, uma série ou jogar algum jogo, e nós entendemos que ali é um momento de entretenimento. E qual que é o problema disso? É que a gente tira da gente qualquer escudo, qualquer barreira crítica. Aprenda uma coisa: quando você está assistindo um filme, assistindo uma série, qualquer coisa do tipo, você não está descansando a sua mente. Você só está escolhendo o que colocar lá para dentro. Porque a sua mente continua recebendo conteúdo, sua mente continua recebendo estímulos. Nós somos a geração que mais recebe estímulos na história. As pesquisas falam que o que nós recebemos hoje de estímulo visual, de comunicação, de informação, em um dia, equivale ao que uma pessoa da década de 50 recebia em 1 ano. Isso é assustador. Em um dia, nós recebemos estímulos visuais, estímulos sonoros, comunicação, informação, equivalente ao que uma pessoa na década de 50 recebia em 1 ano. E nós estamos acostumando a nossa mente a se desarmar. Pela primeira vez na história, o TikTok, uma rede social de vídeos curtos, ultrapassa o YouTube em tempo de visualizações. Em 2024, pela primeira vez na história, uma outra rede social ultrapassa o YouTube em tempo de visualizações. O que isso mostra pra gente? Mostra que nós não temos mais paciência com coisas longas. A gente não tem paciência mais para entrar no YouTube e assistir um vídeo de 20 minutos. A gente quer conteúdo rápido, um atrás do outro. E a gente assiste um vídeo de 15, 30 segundos, a gente rola outra informação, e a gente vai educando a nossa mente a ser acelerada. Nós somos a geração do áudio 2.0 no WhatsApp. E eu tenho certeza que você não aguenta mais ouvir 1.0. Você ouviu no YouTube um vídeo de uma pregação e você coloca no 2.0, seu pecador. Eu sei que você ficou feliz de saber que não era o Matos pregando, porque o culto vai acabar mais cedo hoje.
Porque a gente não tem mais paciência para ouvir mensagens longas. De manhã eu falei isso, o pessoal falou, pela primeira vez eu pude passar e pegar um frango para o almoço, porque dava tempo ainda. Nós estamos educando a nossa mente a ser acelerada. Nós estamos educando a nossa mente a ser sempre 2.0. Eu costumo dizer que eu falo muito rápido. Então meu áudio natural já é 2.0. Quando você escuta o meu áudio, ele tem 4.0. Nós somos a geração que não suporta mais as coisas no ritmo que elas deveriam ser. E é por isso que nossa mente se sente cada vez mais pressionada. É por isso que cada vez mais a gente se sente sufocado. Porque isso aqui tem um espaço, isso aqui é um HD. Chega uma hora que não cabe mais coisas. E a gente vai colocando, vai colocando. Nós somos a geração que não decora o CPF. Você não decora o nosso CPF. Adolescente, então, de jeito nenhum. Acho que eles nem sabem o que é CPF, na verdade. Fazendo a inscrição do acampamento era difícil um adolescente, que eu falava assim, seu CPF. E ele me falava, eu assustava. Geralmente era assim, eu posso te falar domingo que vem? Porque a gente não decora, a gente está acessível. Está aqui, 3 cliques da gente. Por que a gente vai colocar isso para dentro? Nós somos essa geração que, de alguma forma, aprendeu a viver de forma acelerada. E a gente alimenta isso constantemente. É por isso que quando a gente vai dormir, a gente não consegue descansar. Porque nossa mente quer conteúdo, nossa mente está acelerada. Eu demoro muito a dormir, me dá raiva. Às vezes eu estou deitado para dormir, quando eu falo boa noite para a Thais, ela já dormiu há muito tempo. Ela deita, é incrível, ela fecha o olho, ela dorme. E eu fico acordado, eu viro para um lado, eu viro para o outro. Não está de acordar, e ela fala, não é possível. Por quê? Porque a nossa mente está sempre acelerada. E ela demora um tempo para entrar na rotina. E aí você sonha com um monte de coisa à noite, porque sua mente não para de trabalhar. O problema é, a gente entende que descansar a mente é desarmar a mente. Então eu vou jogar um jogo, eu vou assistir um filme no Netflix. Só que a gente só está escolhendo que tipo de conteúdo alimentar a nossa mente. O problema é que quando a gente desarma, quando a gente baixa a guarda disso, a gente está bombardeando a nossa mente com muita coisa que às vezes a gente não quer. Eu escuto adolescente me falando assim, não, Abner, porque eu assisto uma série que é cheia de palavrão. Mas Abner, eu sou maduro, eu entendo. Eu sei diferenciar uma coisa da outra. Você está colocando isso tudo para dentro da sua cabeça. Tem um livro que eu acho fantástico, e inclusive eu indico para vocês, chamado Engolidos pela Cultura Pop. E olha o que ele fala no trecho. O Steve Tanner fala o seguinte: ouço pessoas justificando o consumo acrítico a partir da ideia de que o que estão assistindo, lendo, jogando ou ouvindo é apenas para relaxar e não deve ser levado tão a sério. Elas acham que avaliar o que estão consumindo envolve muito esforço e vai contra o espírito de entretenimento. Dizem que não querem ser sérias demais ou muito rígidas. Essa atitude subestima seriamente a inteligência e a motivação daqueles que produzem a cultura popular. Esses profissionais não são crianças brincando com giz de cera. Predominantemente, são pessoas treinadas com profundo conhecimento de sua forma de arte e de sua história. Eles tendem a ser pessoas bastante inflexíveis com relação à visão de mundo que querem expressar. Quando pensamos que algo é relativamente frívolo, desarmamos nossos sistemas de alarme crítico e permitimos que as influências entrem despercebidas. Quando suspeitamos que a cultura possui uma agenda, ficamos naturalmente mais desconfiados. Quando pensamos que ela está ali apenas para nos fazer cócegas, nos entregamos ao riso. Há em nosso mundo a tentação de consumir sem pensar. Talvez tenhamos de usar o nosso espírito crítico para fazer uma prova, mas não para assistir Schwand Hoffman comendo um pedaço de pizza na mão. Ainda assim, o perigo de assistir a algo sem julgar é que permitimos com que nossos valores sejam subitamente moldados por um insistente estímulo. Ver um mau comportamento representado e aprovado em uma série pode ter efeito mais profundo em nós do que uma palestra defendendo o mesmo comportamento. O que ele está falando é o seguinte: nós costumamos assistir séries, filmes, jogos, entendendo que aquilo é entretenimento. Eu não preciso ser tão crítico, eu estou aqui para divertir, isso é lazer. E com isso a gente desarma a nossa mente e a gente começa a colocar aquele conteúdo para dentro. Eu lembro que uma vez, a gente estava fazendo uma palestra para adolescentes em algumas escolas. E uma adolescente me falou o seguinte, falou: Abner, tá tendo uma novela aí, não lembro qual novela era na época. E ela falou assim, a novela começou com o galã. O cara era bonitão, só se vestia bem, relógio de marca, carrão. E todo mundo olhava falando, uau, que homem de sucesso. Só que ele era casado com uma mulher que se vestia muito mal. Cabelo desarrumado, falava português tudo errado. E ela era chata demais com ele, pegava no pé do cara, não deixava ele sair com os amigos. E aí naturalmente, a gente foi criando uma raiva dessa mulher. E a gente olhava para aquele casal e falava, não combina.
Ela não merece esse cara não merece essa mulher. E no meio da novela, esse cara começa então a trair a esposa com a secretária. A secretária se veste bem, ela fala inglês, ela é super liberal com ele. E aí, Abner, a gente começou a torcer para ele ficar junto com ela. Abner, quando eu percebi, eu estava torcendo pela traição e pelo divórcio. E sabe qual que é o problema, Abner? Eu experimentei isso dentro da minha casa, e eu sei o quanto isso dói em mim. Mas de forma sem perceber, eu já estava torcendo para a novela acabar com aquele casal formado. A gente desarma a nossa mente. A gente começa então a confrontar os nossos valores de forma muito sutil. É o que ele fala, esse ensino praticado, ele é muito mais efetivo do que uma palestra defendendo o mesmo assunto. Porque se eu te conto isso de forma engraçada, se eu te conto isso de uma forma neutra, você tem mais tendência a falar, tudo bem, isso é um filme. Quando terminar o filme eu desligo, minha mente volta ao normal. Só que, olha o que o George Carlin fala, ele é um ator americano, ele fala o seguinte: uma vez que eu consiga fazer com que as pessoas riam, elas me darão ouvidos. É aí que você poderá dizer quase tudo a elas. O que ele está falando é, primeiro eu ganho o coração, depois eu ganho o ouvido. Primeiro eu desarmo as pessoas, eu desmonto as pessoas, aí eu posso falar o que eu quiser, porque eu já conquistei a atenção delas. Nós somos essas pessoas que se permite ser bombardeado o tempo todo com informações que não tem nada a ver com os nossos princípios. Nada a ver com os nossos princípios. É por isso que a gente precisa se cercar de pessoas que nos apontam o Evangelho de Cristo. É por isso que a gente precisa ter amigos fortes que vão nos confrontar diante daquilo que a gente mais ama fazer. A gente viu ali que um dos pontos de maior crítica, de maior momento de bombardeio psicológico, pode vir das pessoas, de amigos, de pessoas próximas a gente, de familiares. E a gente vai começar a nossa série então, trabalhando, entendendo, segundo as Escrituras, como nós podemos nos cercar de pessoas que nos ajudam a passar pelos momentos de aflição. Nós precisamos entender quem são as pessoas ao nosso redor, o quanto elas nos influenciam e para onde a gente está indo, muitas vezes sem perceber. A primeira certeza que a gente precisa ter dessa conversa é que o reino de Deus, ele é um reino de amigos. Pessoas precisam de pessoas. É por isso que nós vivemos em comunidade. É por isso que domingo a gente se alegra tanto em ver esse espaço tão cheio, porque isso nos mostra que pessoas precisam de pessoas. E quando a gente vem para cá, a gente está falando o seguinte: olha, a sua fé é muito parecida com a minha, vamos adorar esse Deus juntos, vamos celebrar isso juntos, vamos caminhar juntos. Pessoas precisam de pessoas. O próprio Jesus tinha amigos. Se você entender que você quer crescer no Evangelho de Cristo, você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar a fazer isso. A pergunta que eu quero começar te fazendo é: quantos amigos você tem? Quando você olha hoje para o seu círculo de amizade, para o seu círculo de convivência, para o seu círculo de relacionamento, quantos amigos você consegue identificar? Quantas pessoas você olha e fala, são meus amigos? Ou quantas pessoas você olha e diz, sou amigo delas, me consideram como amigos? A nossa série ela é baseada no livro de Provérbios, e Provérbios é uma enciclopédia de sabedoria. Provérbios, parece que cada versículo que você está lendo é um soco no estômago. São pílulas de conhecimento, de sabedoria. E a gente vai transitar pelo livro de Provérbios, entendendo como esse livro nos ajuda a mapear quem são as pessoas ao nosso redor e a discernir quem de fato são essas pessoas. O livro de Provérbios, ele aponta três círculos que afetam diretamente a nossa vida. O primeiro círculo são os inimigos, o segundo são os colegas mal intencionados e o terceiro são os amigos. Você está ali no centro e você está o tempo todo rodeado por pessoas assim. Eu quero que a gente estude juntos hoje, a gente aprenda juntos como discernir quem são essas pessoas e como a gente pode abrir mão daquelas que a gente precisa abrir e se aprofundar no relacionamento de quem a gente precisa se aprofundar. Eu não quero gastar muito tempo nos dois primeiros ciclos, mas eu quero que a gente transite por eles de alguma forma. Eu quero falar sobre os inimigos. Os inimigos todo mundo sabe quem são. Inimigos são aquelas pessoas que não nos querem bem. Olha o que diz Provérbios 21:10. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. A pessoa que ela não vai com a nossa cara, e ser inimigo aqui vai nesse sentido, a pessoa que não quer relacionamento, ela não quer intimidade nenhuma. É muito claro isso pra gente. A Bíblia diz que nós não podemos ser inimigos das pessoas.
Mas é inevitável que pessoas não vão gostar da gente. É inevitável. São diversas histórias na Bíblia onde mostram isso. José, por exemplo. José tinha os inimigos, e os inimigos de José moravam dentro da própria casa dele. Davi, Moisés, Jesus. Existem pessoas que não querem que a gente crescer, que não querem que a gente desenvolva, que não querem que a gente tenha sucesso na nossa caminhada. Essas pessoas são muito claras. A gente não tem dúvida de quem são elas. Agora, para mim, o maior problema são os colegas mal intencionados. Porque esses nos enganam muito bem. Esses são aquelas pessoas que dão tapinha nas nossas costas, que está em quase todos os churrascos, que depois do trabalho sai para curtir com a galera. Mas que na verdade, a gente tem a sensação de que essa pessoa está no mesmo barco que a gente, remando para a mesma direção. Mas na verdade ela está remando para uma outra direção. E ela quer levar a gente junto. Olha o que diz esse texto de Provérbios. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Provérbios 26, 18 e 19. O perigo está aqui. É aquele amigo que você abre o seu coração para ela. E você conta os seus pecados, você conta as suas crises, você conta o que está te levando a viver um momento de pressão. Aí daqui a pouquinho essa pessoa joga a roda para todo mundo. E você vai ficar profundamente chateado. E vai falar, mas eu estava só brincando. É aquele colega mal intencionado. E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes a gente não consegue discernir quem são essas pessoas. A gente não consegue se livrar dessas pessoas, porque elas se parecem amigos. Elas parecem que querem o nosso bem, elas parecem que estão remando para a mesma direção. Nessas minhas poucas aventuras na Netflix, eu conheci uma série chamada O Sabotador. A gente foi assistir O Sabotador. E é um reality show onde tem 12 participantes, só que um desses participantes é o sabotador. Então, são várias provas dessas 12 pessoas, em que cada prova que eles vão passando, eles vão colocando mais dinheiro na conta. E a pessoa que terminar todas as provas leva aquele dinheiro todo. Só que o sabotador, ele está ali para atrapalhar todas as provas sem que ninguém perceba. Por quê? Porque quanto menos dinheiro tiver no final, mais ele ganha. Então, todas as provas ele dá um jeito de atrapalhar. Ele dá um jeito de derrubar o que não podia derrubar. Ele dá um jeito de não alcançar o que ele precisava alcançar. Só que as pessoas nunca sabem se aquilo foi de propósito ou se foi um acidente. Os colegas mal intencionados são como sabotadores da nossa vida. Você não consegue perceber muito bem por que ele está fazendo aquilo. Sabe aquela pessoa que quando você está passando por um problema, você pede ajuda, e o sentimento que você tem é que você tem um saco de cimento nas costas. Essa pessoa vem te ajudar, e quando ela vai embora, parece que agora você tem 2 sacos de cimento nas costas. Parece que não ajudou em nada, parece que só te colocou para baixo. E aquela pessoa que para se sentir bem tem que te colocar para baixo o tempo todo. Essas pessoas são colegas mal intencionados. Agora a gente começa a perceber que nosso círculo de amigos é cada vez menor. E eu quero falar sobre amigos. Eu quero focar nesse círculo. Infelizmente, depois do Facebook, a palavra amigo tomou uma outra direção na nossa história. Porque nós vivemos uma época de muitos amigos nas redes sociais e pessoas cada vez mais solitárias no quarto. A gente entra no Facebook, está lá 4.687 amigos. Eu duvido que a gente tenha estudo de amigos. O problema é que isso nos dá um conforto no coração. Olha quantos amigos eu tenho. É gente que você viu uma vez na vida, você nem sabe quem que é que se adicionou. Então a gente começa a distorcer o significado de amigos para a gente. No livro do Augusto Cury, chamado Intoxicação Digital, ele diz o seguinte: vivemos a era dos mendigos emocionais e dos cárceres mentais. Pessoas cheias de amigos online, pessoas com uma vida perfeita de forma online, mas cada vez mais sozinhas em casa. Pessoas que entram no Instagram e manda emoji, e manda carinha, e curte, e desliga o celular e se sente cada vez mais sozinho. Por quê? Porque, de alguma forma, o significado de amizade foi distorcido na nossa cabeça. Agora, as redes sociais, da mesma intensidade com que ela nos aproximou das pessoas, com a mesma intensidade, ela nos distancia das pessoas. Porque tem gente que mora no seu bairro, tem gente que frequenta a mesma igreja que você, que toda foto que posta você comenta. Toda foto que posta você dá um coraçãozinho. Mas você não lembra a última vez que você sentou na mesa com essa pessoa para compartilhar a sua história. Você não lembra a última vez que você foi tomar um café com essa pessoa para perguntar: como é que você está? Só que o sentimento que a gente tem é que a gente está muito próximo. E a gente vive esse sentimento de carência emocional. Eu estou rodeado de pessoas, mas eu me sinto cada vez mais sozinho.
O livro de Provérbios, então, ele nos dá 4 conselhos, 4 características para a gente discernir quem de fato são os nossos bons amigos. Quem são aquelas pessoas que a gente sabe que, passando nesse filtro, são pessoas confiáveis, são pessoas que a gente precisa ter cada vez mais perto. Primeira característica de um bom amigo é que ele demonstra compaixão. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo, Provérbios 21:10. A pessoa mal intencionada, o inimigo, aquela pessoa que não te quer bem, ela é muito clara. Ela não quer, ela não se esforça de forma alguma para ter compaixão. Agora, os nossos amigos, de forma natural, derramam amor sobre as pessoas. E muitas vezes, nem somos nós as pessoas que recebem isso. São pessoas que estão ao redor da gente. Eu me lembro que quando eu tinha uns 11 anos, eu fui no aniversário, e a lembrancinha do aniversário para cada criança era uma tartaruga de verdade. Eu imagino as mães chegando em casa com uma sacola, pensando assim, o que a gente vai fazer com esse bicho? E eu ganhei uma tartaruguinha, agora eu tenho um animal de estimação. Então a gente comprou um aquário, a gente colocou a tartaruga, e eu com 11 anos olhava para aquele aquário e falava, ela está muito solitária. Ela precisa se divertir mais. Tive uma ideia, vou fazer um parque de diversões para essa tartaruga. Chamei os meus amigos, falei lá na papelaria, comprei uma folha de isopor, e fomos para casa de um amigo meu para fazer um escorregador, uma escadinha. A gente queria lazer para a tartaruga. Eu me lembro da gente sentado no chão, eu coloquei a folha de isopor em cima da minha perna e fui com a faca para cortar a folha de isopor. Até que a faca acertou minha perna. E eu tive um corte profundo aqui na perna. Eu achei que eu ia morrer, eu entrei em desespero. Eu tinha 11, 12 anos. Mas eu nunca vou me esquecer da cena dos meus amigos olhando desesperados, levantando, colocando o meu braço em cima do ombro de cada um deles e me ajudando a chegar em casa para contar para minha mãe o que tinha acontecido. Eles não me ajudaram a contar para minha mãe o que tinha acontecido. Eles deixaram no portão e vazaram. Mas eu nunca vou esquecer da cena de três crianças andando de uma casa para outra e eu segurando no ombro deles. Isso é compaixão. Isso é gente que está com você na hora que tudo dá errado. Talvez eu me lembrasse da história da tartaruga de algum jeito, do corte, eu tenho uma cicatriz, eu lembro disso. Mas essa cena desses meus amigos me amparando, me levando até a porta da minha casa, saíram correndo depois, me deixaram lá. Mas eu não vou esquecer dessa caminhada juntos. Isso me marcou. Isso me mostrou que eles vão estar comigo, mesmo que a minha perna esteja ensanguentada. Primeira característica de um bom amigo: demonstra compaixão. Segunda característica que a gente pode colher de Provérbios, está em Provérbios 3, 27 e 28. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã que eu lhe darei algo. Todo verdadeiro amigo, ele é generoso. Quantas vezes os seus amigos foram generosos? Quantas vezes seus amigos deram além do que eles tinham de sobra? Porque generosidade não tem a ver com dar com o que sobra. Dá a ver com que o que eu tenho não me pertence. Vai muito além de mim. Quantas vezes você foi generoso com seus amigos? Tem uma história que pouca gente sabe aqui da Rede. Em 2018, o Thiago Cata veio para cá. E ele foi contratado para assumir a comunicação da nossa igreja. E eu sou de Minas, o Cata é do sul do país, a gente se conhece em Belém. Uma história muito maluca. A gente se torna amigos, o Cata então vem trabalhar na Rede. E eu me lembro de um dia que o Cata me ligou. Falou, Rabino, eu estou aqui na Rede, fui contratado agora, né, para comunicação e tudo mais. Só que a gente tem um grande desafio aqui. A gente tem um desafio porque nós não temos pessoas suficientes para produzir aquilo que a gente imagina como igreja. Artes para séries, vídeos, comunicação para as redes sociais. E naquela época eu tinha acabado de me formar em publicidade. A gente trabalhava com uma agência, a gente tinha funcionários dedicados para isso. E ele me liga e falou, Abner, e me veio você na cabeça. Eu pensei, se você não topa ajudar a gente de alguma forma. Eu falei, Cata, com certeza, cara. Eu amo comunicação, eu amo igreja, vai dar tudo certo e tal. Só que ele falou, tem um problema. É que a Rede não tem dinheiro para pagar alguém assim. A gente não tem grana para isso. E acabaram de me contratar, como é que eu falo que eu preciso contratar mais uma pessoa? Mas eu tive uma ideia, Abner. A gente conversou aqui em casa e eu vou tirar do meu próprio salário o salário de outra pessoa. Uau! Aquilo me impactou profundamente. Durante um bom tempo, mais de anos, o Cata todo mês tirava uma parte do salário dele para transferir para a gente ajudar outras pessoas na agência para produzir o conteúdo. Por quê? Porque ele transbordou compaixão. Ele entendeu que aquilo era importante para o reino. E sabe o que é o mais especial disso? Ver que essa cultura se alastrou na nossa igreja. Que isso aconteceu de várias formas, de vários ambientes diferentes. Pessoas que entendem que o que elas têm não pertence a elas. Isso precisa ser compartilhado. E esse texto fala o seguinte: se você pode ajudar, não fala passa amanhã aqui não. Não é pensar duas vezes, é ajudar. Eu me lembro uma vez que a gente foi
distribuir marmitex para moradores de rua, lá quando eu era adolescente. E estava muito frio, muito frio. Eu lembro que a gente ia na rua procurando, achava alguém. E eu lembro de uma cena, de gente entregando o marmitex para uma família. E o meu pastor de adolescentes tirando a roupa dele, a jaqueta que ele estava, e entregando para aquela família. E eu falei, mas você não está com frio? Ele falou, estou com muito frio. Mas eu tenho uma casa para ficar. Eles não têm. Sabe gente que transborda compaixão? Que transborda generosidade? Isso é característica de um bom amigo. Terceira característica que o livro de Provérbios nos inspira: o amigo é confiável. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. No relacionamento de amizade, precisa haver confiança, precisa haver transparência. Eu preciso saber que se eu precisar contar com aquela pessoa, ela vai estar presente. Sabe aquela pessoa que você não precisa nem ligar para avisar? Que ela já está ligada no movimento e ela vai te ajudar? Em 2019 eu cheguei aqui na igreja, tinha 3 meses que eu estava aqui na igreja. Estava em Campinas, no shopping com a minha esposa. Recebo uma ligação de uma pessoa da igreja, falando: Abner, teve um falecimento de uma pessoa. E eu acho que ela era da igreja. Eu queria saber se vocês estão sabendo de tudo. Falei: me passa o nome. A gente pesquisou no sistema da igreja, a gente não encontrou nenhuma informação dessa pessoa. Então a gente falou: olha, provavelmente ela estava visitando a nossa igreja. Falou: não, porque eu vi ela em algum culto, então eu queria informar vocês e tudo mais. Falei: olha, a gente pesquisou, ela não participou do processo de membresia da igreja, provavelmente ela estava visitando. E ela me falou assim: Abner, mas é que ela tem uma filha, uma adolescente. E quando ela me falou isso mudou, porque eu falei: opa, peraí, que agora mexeu muito comigo. Preciso dar apoio para essa família, preciso ajudar essa família. Eu lembro que eu saí de Campinas, deixei a Thaís em casa e eu fui lá para o cemitério. Fui acompanhar essa família, que eu nem conhecia. Depois eu descobri que essa adolescente, ela tinha ido em 2 cultos nossos, de adolescentes. Eu não lembrava do rosto, eu não conhecia a história. Mas eu nunca vou esquecer da cena de eu chegando no cemitério, eu tentando entender quem que era quem ali. Uma pessoa se levanta, essa adolescente, e ela vem na minha direção e ela fala comigo assim: eu tinha certeza que você viria. Uau, você imagina se eu não vou? Você tem noção do que é você confiar numa pessoa? Eu vi ela 2 vezes, ela teve com a gente 2 encontros, mas ela criou esse sentimento de confiança, de eu posso contar com você. Eu nunca vou esquecer dela chegando para mim e falando: eu tinha certeza que você viria. Talvez eu não iria. Agora, entre amizade, precisa ter essa transparência. Eu preciso confiar profundamente nessa pessoa. Eu preciso saber que quando eu estiver precisando, ela vai estar lá. Eu não preciso ligar pedindo, implorando para estar. Ela vai estar lá. Quem são os seus amigos que hoje você olha e fala: se eu precisar, vai estar comigo? Em 4º lugar, um verdadeiro amigo, ele te impulsiona a crescer com Cristo. Não tem jeito. Olha o que diz Provérbios 27:17: como um ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O que esse texto está falando é que a minha vida precisa afiar a vida do meu amigo, e a vida do meu amigo precisa podar a minha vida. Não é apontar um ensino, não é falar assim: olha, tem um curso muito legal no Hotmart, vai fazer para você aprender. É observa a minha vida, e juntos a gente vai se parecendo mais com Jesus. Juntos a gente vai caminhando e a gente vai se esbarrando e a gente vai sendo transparente um com o outro, a ponto de que a gente saia daqui a um tempo diferente de como a gente entrou nessa amizade. O verdadeiro amigo te aproxima de Cristo. Olha o que diz esse outro texto, Provérbios 27:6: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Que texto pesado. As feridas feitas por um amigo de verdade é mais precioso do que beijos dados por inimigos e colega mal intencionado. Você precisa entender de uma vez por todas que quem se importa com você está disposto a te machucar com a verdade do que te enganar com a mentira. É muito engraçado, várias vezes que a gente tem algum atendimento aqui na igreja com adolescente, jovem, para adolescente que aprontou alguma coisa. Por trás dessa situação, existem pessoas muito mal intencionadas. São aquelas pessoas que falam assim: pode fazer, está tudo bem, não vai dar nada. São aquelas pessoas que falam assim: se faz sentir, faz sentido. Se você está achando que seu coração está te falando para fazer isso, faz. Pessoas verdadeiras, amigos verdadeiros, vão muitas vezes te falar o que você não quer ouvir. Sabe aquele amigo que às vezes você quer aprontar alguma coisa e você fala: não vou nem contar para ele porque ele vai puxar a minha orelha? Essa pessoa talvez seja o seu melhor amigo. Porque nós sempre estamos cercados de pessoas que querem nos ver sorrir,
Pessoas que nos querem ver que a gente está feliz. Mas quase sempre, estar feliz não significa estar com Cristo. Deus nunca falou na Bíblia assim, porque eu criei vocês para que vocês fossem felizes, eu quero que vocês sejam felizes na terra. Pelo contrário, ele fala, quanto mais você me conhece, mais sofrimento vem junto. A cruz é difícil, a cruz é pesada, mas é por isso que eu coloco pessoas ao redor de vocês, porque vocês não estão sozinhos nessa. O verdadeiro amigo, ele não se preocupa em te ferir com a verdade de Cristo. O verdadeiro amigo não está conosco por causa da nossa perfeição. Ele está conosco apesar da nossa imperfeição. O verdadeiro amigo, ele te conhece. O verdadeiro amigo, ele sabe dos seus podres. Eu tenho amigos de infância, amigos que eu conheci em acampamentos, quando eu era adolescente. E quando a gente se encontra, a gente tem aquelas coisas que não pode falar, porque ele sabe os podres. Ele sabe o que a gente aprontou nesses acampamentos. Ele sabe como é que fez essa história. E o verdadeiro amigo, ele te conhece a tal ponto que você quer uma ajuda para identificar quem é de fato os verdadeiros amigos? É aquela pessoa que vai na sua casa e você nem se preocupa em arrumar a casa para receber. Isso é amigo de verdade. Porque aquele conhecido, aquela pessoa que é legal, quando fala que vai na sua casa, você fica desesperado. Você começa a arrumar a sala inteira e joga perfume, e a louça está lavadinha, esconde tudo, pega os brinquedos do filho, joga para dentro do quarto, fecha a porta e fala, filho, ninguém entra nesse quarto, não chama ninguém para quê? E a pessoa chega e você faz aquela sala, e a mesa está toda arrumada, e você pensa nos mínimos detalhes. Agora o amigo de verdade, ele vai chegar na sua casa e falar assim, o que aconteceu aqui? Porque ele sabe que aquela casa não fica arrumada. Ela sabe que tem filho, tem brinquedos espalhados pela casa inteira. Ela sabe que você esquece de aguar a planta, por isso que você coloca planta artificial na sua sala. Ele te conhece. A Thaís, nós temos um casal de amigos que são muitos nossos amigos. E eles se mudaram para os Estados Unidos. A gente sentiu muita falta deles. E recentemente essa amiga casada desse casal ligou para mim, mandou uma mensagem, na verdade, falou, Nabre, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou para o Brasil e eu quero fazer uma surpresa para a Thaís. E eu pensei, como é que eu vou esconder isso da Thaís? E a gente começou a arquitetar tudo, quando ele ia chegar, passagem, tudo mais. E eu lembro do dia que ela me falou assim, Abner, estou aqui embaixo, estou pronta para subir no prédio. E eu olhei para casa e falei, meu Deus, a Thaís vai me matar. Porque tinha brinquedo. E eu pensando, mas como é que... A roupa no varal, gente. E eu pensando, como é que eu vou enganar ela? Porque, como é que eu falo que ela arruma a casa? Ela falou, como assim, do nada? Eu falei, tá bom, então sobe. Eu não vou esquecer da cena delas abrindo a porta, levando um susto. Elas se abraçaram. E aonde elas se abraçaram? Elas sentaram no chão. E elas ficaram por mais de horas ali conversando. E eu estava no sofá olhando aquilo, falando, elas são malucas. Eu mandava foto para esse casal, para esse marido que estava nos Estados Unidos, falando... Tem uma hora que elas estão ali sentadas no chão. A casa, um caos. A Manu suja, roupa fora do lugar. Isso é amizade. Eu acho que ela nem percebeu como é que estava a casa. Era tanta vontade de gastar tempo juntos. Era tanta vontade de estar juntos, que o resto era resto. Verdadeiros amigos nos conhecem tão profundamente, que essas coisas começam a se tornar pequenas demais. Nós precisamos de pessoas que nos conheçam de verdade. Pessoas que a gente não precisa pensar em como compartilhar nosso coração. É pessoa que vai te mandar mensagem falando assim, eu preciso de você. Hoje de manhã eu vi uma frase falando assim, a frase mais perigosa para ser dita dentro de uma igreja é, eu não preciso de você. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos disso aqui, gente. Que alegria ver família saindo daqui para comer hambúrguer juntos. Família postando durante a semana que está juntos. Gente se abraçando. E deixa eu te falar, isso não é só uma função dos pastores da igreja. A gente não vai dar conta de todo mundo. Mas sabe qual que é a nossa alegria? Ver isso acontecendo de forma orgânica aqui na nossa igreja. Uma família passando por necessidade. E quando a gente chega lá com a nossa equipe, já está cheio de gente na casa. Já tem gente cuidando de tudo. Tem gente fazendo a planilha de quem vai fazer o almoço, quem vai ajudar com a janta, quem vai levar as crianças para a escola. Isso é amizade de verdade. Isso é pequeno grupo. Você precisa de um pequeno grupo rápido. Porque é ali que você vai crescer em relacionamento com alguém. É ali que todas as pressões que você tem, que você vive, vão ser aliviadas por outras pessoas. Eles vão caminhar com você, eles vão saber seu coração. Que privilégio a gente tem de experimentar isso aqui na nossa igreja. Agora eu quero te fazer aquela mesma pergunta. Agora, de fato, quantos amigos você tem? Depois de entender que tem gente que não dá para estar junto. Depois de entender que muitas vezes você não está sendo amigo verdadeiro para essas pessoas. Quantos amigos sobraram nessa história? Quantas pessoas sobraram nessa sua caminhada?
Na Bíblia tem uma história que me inspira muito com amizade. Talvez você não conheça, eu quero te contar de forma muito rápida. É a história de Noemi. Noemi era uma senhora, tinha o seu marido, tinha 2 filhos. E Noemi perde então o marido e os 2 filhos. Imagina a dor dessa mulher. Ela perdeu o marido, ela perde os 2 filhos. A dor dela é tão grande que ela chama, em um certo momento da história, as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Ela chama as 2 e fala assim: tá doendo tanto, minha vida está tão amarga, que o sentimento que eu tenho é que o próprio Senhor está contra mim. Olha o nível de exaustão mental que essa mulher estava passando. O próprio Deus, aquele que eu acredito, está contra mim, não é possível. Só que Noemi, ela tinha se mudado para uma cidade, porque a cidade natal dela passava por uma grande crise. E depois que tudo isso acontece, depois que ela perde o marido, depois que ela perde os filhos, ela descobre que a cidade dela voltou a prosperar, voltou a ter alimentos, voltou a ter trabalho. E ela fala: o que eu vou continuar fazendo aqui? Eu já não tenho meu marido, não tenho filhos, vou voltar para minha terra natal. Lá pelo menos eu conheço uma galera e eu fico junto com eles. Então ela chama essas 2 noras e fala: olha, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, mas eu decidi voltar para minha terra. E eu não quero que vocês me acompanhem, porque eu sou muito velha, eu não tenho nem como mais gerar filhos para vocês casarem com eles. Então fiquem em paz, voltem para a família de vocês. Vai crescer, vai desenvolver a vida de vocês. O texto fala que uma das noras, a Orfa, ela fala tudo bem. Ela dá um forte abraço no Noemi e ela volta para a família dela. Agora o texto conta que Ruth olha para Noemi e fala assim: que Deus me castigue profundamente se algum dia eu te abandonar. E ela fala: eu vou voltar com você para a sua terra, porque a sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e que Ele me castigue se algum dia eu abrir mão de você. Que amizade é essa? Que amizade é essa? Agora a pergunta que fica é: quem são os nossos amigos de verdade? De quem nós estamos sendo amigos de verdade? Parece que a régua sobe, ela fica inalcançável. Eu não consigo fazer isso sozinho, Abel. E que bom que a gente chega nessa conclusão, porque isso mostra que nós dependemos de um Salvador. A gente depende de uma pessoa que seja a nossa inspiração, que nos aponte para onde ir, que nos aponte como agir. Que amigo é esse? Que amigo é esse? Talvez você está pensando: Abner, agora eu me senti mais sozinho. Eu vim para essa série achando que eu sairia daqui empolgado. E eu estou entendendo, Abner, que realmente eu vivo uma solidão. E eu quero te inspirar a encontrar amigos de verdade. Eu quero que você encontre amigos que deixem de ser essa pressão na sua história e se tornem alívio para a sua caminhada. Olha o que diz antes da gente entrar num ponto, como igreja, nós queremos te inspirar a ser cada vez mais excelentes amigos, independente de onde você se encontra. E entender tudo isso nos faz chegar em dois pontos principais. Primeiro, nós precisamos reavaliar nossos amigos. A gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor e pensar quem de fato nós precisamos continuar no barco. Quem a gente já deu a hora de sair. E deixa eu te falar, existem pessoas que elas exercem um tipo de amizade, um tipo de influência na nossa história durante um certo período, e está tudo certo. Mas depois que passa, já não é amigo mais. Isso não significa que não foi amigo, significa que não valeu a pena. Pelo contrário, significa que foi influente naquela época. E agora, para hoje, quem são seus amigos verdadeiros? Quem são seus amigos que você ligar 3 horas da manhã, você tem certeza que vai te atender? Ao mesmo tempo, que tipo de amigo nós estamos sendo? Que tipo de amigos nós estamos exercendo no nosso ambiente de trabalho? Que tipo de amizade a gente está exercendo na nossa escola, no nosso condomínio? Nós precisamos impactar as pessoas pela mensagem do Evangelho, porque senão nós estamos sendo péssimos amigos para essas pessoas. Nós queremos que você encontre na nossa igreja um ambiente de amigos. A gente quer que você faça amigo urgentemente. A gente não quer que você frequente os nossos cultos, as nossas programações se sentindo sozinho. Se você se encontra assim, por favor, procure qualquer pessoa da nossa igreja e fale: eu preciso de gente. Tem um time de voluntários aqui que vai te ajudar. Passa na sala VIP e fala: eu preciso de gente. Agora, nós também queremos te munir com ferramentas. Há um tempo atrás a gente fez uma série chamada O que Dizer a um Amigo.
Essa série foi incrível. E ela nos inspira a entrar em alguns assuntos. Ela nos inspira a apresentar alguns princípios para os nossos amigos de verdade. Eu quero te incentivar a maratonar essa série. Se você quer ser diferente no seu ambiente de trabalho, se você quer ser diferente na sua escola, você precisa saber o que apresentar para essas pessoas. Você precisa saber como, de fato, Jesus pode transformar qualquer situação de pressão na nossa mente. Agora, eu jamais quero que você saia daqui se sentindo ainda mais sozinho. João nos fala que, em um certo momento da caminhada, Jesus diz o seguinte: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Jesus agora ele reorganiza o significado de amizade pra gente. Jesus agora ele fala: olha, eu sou o Senhor, mas esse Senhor é o seu amigo, e isso muda toda a nossa forma de enxergar as coisas. Eu continuo sendo o juiz de todas as coisas, mas esse juiz é o seu amigo, e isso muda a nossa forma de enxergar as coisas. Jesus é o nosso maior amigo. Jesus é aquela pessoa que a gente canta, que sozinho nós nunca andamos. Jesus é a nossa maior referência de amigo. Jamais se sinta sozinho. Jamais se sinta no seu quarto com esse vazio que parece não ter tamanho. Porque Jesus é quem caminha com você, independente da situação que você está. Você precisa se conectar com pessoas urgentemente. Como igreja, a gente quer ser muito intencional nesse processo. É muito engraçado porque nada do que nós fazemos como igreja é por acaso. A gente não quer entreter ninguém, a gente não quer ocupar a agenda de ninguém. E diferente do que pode parecer para muitos, com a nova geração, onde eu trabalho atualmente, nós não somos um ministério de entretenimento. A gente não quer que seu filho venha para cá se divertir. Ai, que igreja muito legal. A gente quer que seu filho saia daqui impactado por Jesus. Teve uma vez que a gente marcou um paintball com os adolescentes. Vamos levar os adolescentes para o paintball. Fizemos as inscrições, tudo certinho. E eu lembro que um domingo antes, eu estava aqui na rede e me chamaram no rádio: tem uma família querendo conversar com você. E eu vim para cá, era um pai. E o pai me falou: eu estou chegando agora na igreja, recente. Meu filho está super empolgado para ir para o paintball com vocês. Mas eu quero tirar uma dúvida. O que é que paintball tem a ver com Jesus? O que é que paintball tem a ver com Deus? Porque vocês falam que é tudo sobre Jesus nessa igreja. E meu filho chega em casa falando que vocês vão para o paintball. O que isso tem a ver com Jesus? E eu falei com ele: olha, fala o seguinte, espera passar o paintball, e eu vou te falar dos frutos que a gente está colhendo dessa programação. E eu comecei a orar todos os dias da semana: pelo amor de Deus, tem que acontecer alguma coisa nesse paintball. Um avivamento, alguma coisa tinha que acontecer naquele lugar. Fui para o paintball, era um sábado de manhã. E nesse sábado, cheguei lá um pouquinho antes para organizar as coisas. Um outro pai me liga: Abner, eu comprei o ingresso do paintball para minha filha. E ela acordou, ela estava super empolgada durante a semana, falando que queria ir para o paintball. Mas ela acordou falando que ela não quer ir mais. O que eu faço? Falei com ele: obriga ela a ir. Porque a adolescente não tem que escolher o que vai fazer. Se ela acordar falando que nunca mais ela vai escovar os dentes, você não vai obrigar ela a escovar o dente? Se ela falar que ela nunca mais vai na escola, você vai obrigar ela para a escola. Por que para a igreja ela vai escolher o que ela vai fazer? Eu ponho ela no carro e traz ela para cá. E eu pensei: ela vai me odiar para o resto da vida. Beleza, ele foi. Ele falou: vou fazer isso. Colocou ela no carro e foi. Chegou lá, estava rolando o paintball, ele estava lá em cima, estava numa área mais em cima. E ele me procurou e falou: Abre, sabe o que ela me falou no carro? Ela me falou que ela não quer ir para o paintball, porque ela sabia o que eu queria. Que eu queria que ela fizesse amigos na igreja. E ela não quer amigos na igreja. Ela não gosta desse povo, ela não quer ficar andando carregando Bíblia, ela não quer fazer amizades. Então ela falou comigo o seguinte: eu vou no paintball, mas eu não vou falar com ninguém. Vou ficar calado o tempo todo, porque eu não vou fazer amizades lá. Quando ele me contava isso, essa menina estava lá no campo de paintball, liderando o time delas. E ela falava: porque você vai por aqui, você vai esconder ali. E ela subiu assim que acabou a partida e me falou: Abner, como é que eu faço para entrar num pequeno grupo? Essa menina é uma das melhores líderes de PG que a gente tem hoje na rede. Sabe por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de amigos. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. É por isso que a gente faz acampamento. É por isso que a gente vai com o grupo dos 25 mais para o Parque Ecológico. É por isso que a gente investe tanto em pequenos grupos. Porque pessoas precisam de pessoas. Isso alivia o nosso fardo. Isso torna a caminhada mais leve. Nós precisamos de amigos. E eu quero te incentivar a encontrar amigos verdadeiros.
A minha filha tem 3 anos. E até 1 ano e meio ela ficava de boa no Kids. Ela amava o Kids, ficava lá. Depois ela cismou que ela não gostava mais. Ela chorava todos os domingos. Todos os domingos ela ia chorando aos berros pro Kids. E a gente tomou uma decisão como família. A gente falou, agora é hora de investir nela. Então a gente vai abrir mão da nossa rotina para a gente acompanhar a nossa filha dentro da sala de aula. Eu consegui ficar pouco, porque como eu trabalho, eu tenho demandas no domingo. Então eu não conseguia abrir mão de todas as demandas para ficar. Quando eu podia, eu passava o culto com ela lá. Mas a Thaís, minha esposa, ela ficou 1 ano assistindo o Red Kids. Ela brinca que durante 1 ano a igreja dela foi o Red Kids. Ela não participou disso daqui. Ela cantava na banda, ela teve que sair da banda. Porque nós entendemos que, em primeiro lugar, a nossa filha precisa de Jesus o quanto antes. Ela precisa entender o Evangelho de Cristo o quanto antes. E em segundo lugar, ela precisa de pessoas. Ela precisa de relacionamento. Ela precisa de amiguinhos que vão olhar para ela e vão incentivar ela a estar naquele lugar. Hoje, graças a Deus, a Manu fica muito bem no Kids. Ela ama e ela vem no carro falando o nome de todos os amigos que vai estar na sala. A gente é muito grato a cada voluntário do Kids que, com muita paciência, pegava a Manu chorando e tentava entreter ela ali e apresentava para ela. Hoje ela despede de mim no corredor e vai embora. Não tá nem aí para mim mais. Se você é pai de adolescente, de criança, não canse de investir no seu filho para que ele tenha relacionamento com amigos de verdade. Não cansa de investir na vida do seu filho para que ele conheça pessoas que vão aproximar ele de Jesus. Se você já é adulto, você tem uma escolha. Escolha crescer com Jesus. Escolha ter um tipo de relacionamento com amigos que te apontam para Jesus. E é por isso que Deus então institui a igreja. Porque a igreja é esse lugar. É o lugar onde a gente chega e a gente olha para o lado. Talvez a gente não conheça muitas pessoas que estão aqui, mas elas têm algo em comum com você. De alguma forma, elas querem crescer com Jesus. E é por isso que a gente vem domingo para cá, por isso que a gente está num pequeno grupo. É por isso que a gente serve de voluntário um domingo o dia inteiro. Porque a gente olha para o outro e fala, nós temos algo em comum. E esse algo em comum é maior do que todas as diferenças que a gente tem. Não saia daqui sem procurar entender quem são os seus amigos de verdade. Eu quero te incentivar, quando acabar o culto, pegar o seu celular e mandar uma mensagem para o seu amigo. Aquela pessoa da rede ou de qualquer outro lugar, do seu trabalho, do seu condomínio, que você sabe que você pode contar, falando, obrigado, porque você me faz parecer mais com Jesus. Marca um café com essa pessoa. Vai, abre um pouquinho das demandas da semana. Vai comer um hambúrguer junto, paga uma pizza para essa pessoa. Chama ela na sua casa. Vai criar relacionamento de verdade. E vai derramar sobre ela confiança, compaixão. Pessoas precisam de pessoas. E é assim que a gente alivia vários fatos da nossa história. Quero te convidar a orar por isso. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá pessoas. O Senhor coloca pessoas ao nosso redor para nos inspirar a parecer mais contigo. Obrigado, Deus, porque a gente sai daqui impactado a ser amigos melhores, a de fato, Deus, influenciar pessoas ao nosso redor. A gente não quer só passar pela vida das pessoas, a gente quer ser importante. E a gente quer apresentar o que a gente tem de mais especial para essas pessoas, que é o Evangelho de Cristo, que um dia foi apresentado para a gente. Nos incomoda de tal forma, Deus, que a gente não passe nem mais um dia sem valorizar de fato as nossas verdadeiras amizades, sem de fato, Deus, querer crescer com o Senhor, rodeado de pessoas na nossa mesa, Deus. O reino de Deus é um reino de amigos, e a gente quer experimentar isso todos os dias. Obrigado, porque o Senhor é a nossa maior referência de amigo. E se o Senhor assim nos chama, Deus, nós queremos ter contigo um relacionamento de amizade. Aquela saudade de falar, aquela saudade de contar tudo que está acontecendo, Deus. Que a gente não se importe com a nossa casa bagunçada, mas que a gente queira gastar tempo com o Senhor. Que a gente derrame o nosso coração sincero e verdadeiro, Deus, no nosso relacionamento contigo. Obrigado, porque a gente nunca viu amor maior do que esse. Um amigo que dá a vida pelos outros. Essa oração que a gente faz. Em nome de Jesus, amém.